Dentro da psicanálise, há muitas polêmicas, né? Polêmicas teóricas, digamos assim. Tem gente que, ao estudar psicanálise, não liga muito para essas polêmicas. Já outras pessoas, dentro da psicanálise, gostam de polemizar, né? De pensar sobre essas questões. Uma das polêmicas, na minha concepção, a minha favorita, é em torno da perversão feminina, né? Eu coloco entre aspas o termo perversão feminina porque tem algumas questões envolvendo esse tema. Antes de começar o vídeo de hoje, é necessário alguns recados. Primeiro, eu não tenho o intuito nesse vídeo / episódio de tratar de conceitos extremamente difíceis ou utilizar termos técnicos. Eu vou tentar ao máximo ser o mais didático possível, dentro do tema proposto. Segundo, eu não tenho a intenção de colocar a minha opinião, ou a minha visão, ou o meu recorte como correto. Então, assim, o legal da psicanálise, pelo menos na minha concepção, não são as respostas que ela dá, mas as perguntas que ela levanta. Então, eu posso ter a minha visão em relação a, entre aspas, a perversão feminina, e você pode ter a sua e tá tudo certo, né? Esse episódio, uma pessoa que não é da psicanálise pode escutar também, sem problema, mas como eu disse anteriormente, o meu trabalho será em dobro, né? Porque eu quero conversar com quem é da psicanálise e com quem também não é da psicanálise, mas se interessa pela psicanálise ou conhece o mínimo, digamos assim, da psicanálise. Então vamos lá. Quando você escuta o termo perversão, né? Você vai na rua, você escuta alguém chamando uma outra pessoa de pervertido ou de perverso. Essa palavra, perversão, se você pega o finalzinho dela, você tem a palavra versão, né? É uma perversão. Teríamos que pensar, nesse primeiro momento, que versão é essa? Então, guarda esse questionamento. Que versão seria essa? E que versão seria a da perversão, dessa suposta perversão? Eu não vou conceituar aqui, né, o que é perversão, porque eu já gravei outros vídeos sobre isso e já dei aula sobre isso também. E o intuito desse episódio não é dar uma aula, é conversar sobre o tema. Algo que é muito comum dentro da psicanálise é um movimento de acabar colocando dentro de uma caixinha determinada estrutura. Então, por exemplo, quando você estuda psicanálise, você entende, né, que a psicanálise não trabalha com esses diagnósticos do DSM. Borderline, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo. A psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico. A psicanálise trabalha com diagnóstico estrutural, né? Nós estudamos as estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Essas três. Ah, Daniel, mas eu sou de uma linha que existe uma quarta estrutura. Não. Neurose, psicose e perversão. Se você estuda Freud, se você estuda Lacan, tá cansado de saber disso. Só que o que acontece? As pessoas, quando estudam neurose obsessiva, por exemplo, jogam na caixinha do homem. Como quem diz, olha, então todo neurótico obsessivo é homem. Só que não. Há mulheres que são obsessivas, né? O próprio Freud falou sobre isso, mas hoje em dia você encontra psicanalistas que não acreditam muito numa neurose obsessiva na mulher. Eu coloco uma neurose obsessiva na mulher, esse termo na mulher, e você também pode encontrar neurose obsessiva feminina. Mas eu acho que o termo feminino ou feminina causa ainda mais embaraço na cabeça de algumas pessoas. Então, alguns psicanalistas não acreditam numa possível, coloco esse possível aqui entre aspas, numa possível neurose obsessiva em mulheres. Tem muito psicanalista que, quando estuda histeria, por exemplo, a estrutura histérica, já associa automaticamente a figura da mulher, a mulher aqui no caso, né? Então, tem psicanalista que pega a neurose obsessiva, joga na caixinha do homem. Tem psicanalista que pega a histeria, no caso, joga na caixinha das mulheres. A psicose, no caso, a estrutura da psicose, eu percebo em alguns psicanalistas uma posição diferente. Então, assim, existe sim mulheres que são psicóticas, entram em crise, surto, papapá, e homens também que são psicóticos. Não existe, pelo menos na minha concepção, quando eu converso com alguns psicanalistas,
esse movimento de colocar somente numa caixinha, tipo, todos os psicóticos são homens, ou a maioria dos psicóticos são homens, ou a maioria dos psicóticos são mulheres. Não, eu não vejo isso. Mas a perversão é uma estrutura que na maioria das vezes eu vejo uma galera, quando eu digo uma galera é muita gente mesmo, tomando o perverso somente como homem. Então assim, é como se somente um homem pudesse ser perverso. Aqui é uma polêmica cabeluda dentro da psicanálise. Por que cabeluda? Será mesmo? Será que uma mulher, por exemplo, não pode ser uma perversa? Será que existe ou não uma suposta, uma possível perversão feminina? Seria uma perversão feminina ou a estrutura da perversão na mulher? Eu sei que ouvindo dessa forma, você pode estar pensando assim, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então assim, quando pensamos em estruturas clínicas, do ponto de vista da psicanálise, nós pensamos o seguinte, o sujeito está ali, né? Esse sujeito aqui entre aspas. Toda estrutura clínica ela tem um modo muito específico de enxergar certas coisas. Ou melhor, certas coisas se posicionam de uma maneira muito específica para determinadas estruturas. Então, por exemplo, o neurótico obsessivo ele vê o outro de uma forma. A histérica vê o outro de uma forma. O perverso vê um outro de uma forma. O psicótico vê um outro de uma forma. Isso do ponto de vista psicanalítico, né? Como que a histérica vê o outro? Será que ela vê como um outro barrado? Como um outro castrado? Será que a histérica vê o outro como um outro completo? Será que a histérica procura encontrar uma falha no outro e ser para o outro aquilo que falta nele, que é esse falo? Então olha só como que essa dinâmica aqui, ela passa por determinados lugares. Como que esse obsessivo vê o outro? Ele quer que esse outro deseje? Ele quer que esse outro não deseje? Ele quer mortificar esse outro? Ele quer controlar esse outro? Ele quer neutralizar esse outro? Como que esse outro na psicose? É um outro que me olha, que me observa? É um outro que me persegue? É um outro que me ama? É um outro que quer me sacanear? Como que é esse outro na perversão? É um outro que goza? É um outro que goza me fazendo de objeto? É um outro que eu gozo com esse outro, tomando-o como objeto? Então, assim, cada estrutura vê determinadas questões, digamos assim, de uma maneira muito específica. Como que é o amor nas estruturas? Como que o obsessivo vê o amor, a histérica vê o amor, o psicótico vê o amor, o perverso vê o amor? Então, olha só, o outro, o amor, a lei. Como que é a lei para uma histérica? Como que é a lei para um obsessivo? Como que é a lei aqui, né, da interdição do incesto, do assassinato, do Édipo, para um psicótico? Será que há, será que não há? Como que é a figura do pai aqui na estrutura? Como que cada estrutura vê o pai? Como que é o Édipo em cada estrutura? Então, olha só, o Édipo, o pai, a lei, o outro e o amor. Esses 5 pontos aqui, que eu acabei de colocar, quando você vai estudando as estruturas, você percebe que cada estrutura vê esses pontos que eu acabei de colocar de uma forma. A perversão ela não é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que coloca a perversão como uma estrutura exclusiva dos homens. Então, assim, a pessoa vê no imaginário popular, né, um psicopata. Nem todo psicopata é um perverso. Há psicopatas que são psicóticos. Já gravei algumas aulas sobre isso, na verdade, várias aulas sobre esse tema, né, de serial killers. Nem todo serial killer pode ser interpretado, digamos assim, né, entre muitas aspas, porque o psicanalista não está atendendo aquele serial killer, né? Ele está tomando determinadas características e ações e comportamentos ali dentro daquele caso, tirando esse comportamento e pensando de uma maneira ampla sob um olhar, digamos assim, da psicanálise, mas não dá para cravar, esse serial killer é um psicótico. Nós podemos pensar, né, levantar uma possível hipótese em torno da estrutura com base nesses comportamentos. Mas, como eu disse anteriormente, nem todo serial killer você pode colocar como um psicopata, por exemplo. Há serial killers que receberam um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo.
esquizofrenia paranoide, de esquizofrenia, de psicose. Sei lá, tem o Chico Picadinho, o Vampiro de Niterói, o próprio Ed Gein, que foi o personagem, né, da última temporada de Monstros. Então, assim, há muitos serial killers que receberam diagnóstico de psicose ou de esquizofrenia e não são necessariamente perversos. E há perversos que não necessariamente são serial killers. Por quê? A perversão, isso aqui também é um ponto que precisa ser tratado. A perversão, ela é uma estrutura. Quem faz esse juízo de valor, quem coloca essa estrutura dentro de uma balança moral, somos nós. Então, assim, nós, enquanto sujeitos, sejam psicanalistas, pessoas, enfim, temos esse movimento de demonizar a perversão, de colocar a perversão dentro de uma categoria de monstros, de aberrações, de pessoas assim anormais. Aí colocamos a neurose como esse reflexo de uma possível normalidade, né? A psicose atrelada à loucura. Então, olha só, a perversão, a maioria das pessoas coloca como atrelada a algo monstruoso, criminoso, anormal, uma aberração. A psicose, a galera coloca para o campo da loucura, do maluco, do louco, do doido, e a neurose dentro de uma visão de normalidade. Só que isso não acontece na clínica. Do ponto de vista psicanalítico, não existe essa balança moral, não existe essa hierarquia de uma estrutura ser melhor do que a outra. Não, são estruturas clínicas. Então você percebe que esse debate tem várias camadas. Há uma camada moral aí também, né? Por que que algumas pessoas não acreditam, por exemplo, que é possível sim existir uma estrutura de perversão, a estrutura da perversão em mulheres? Aqui é o ponto inicial. Por quê? Porque a pessoa que diz assim, olha, eu não consigo acreditar numa perversão na mulher ou numa perversão feminina, o olhar dessa pessoa está manchado por um ponto de vista moral, no que diz respeito à figura da mulher. Esse é meu primeiro ponto. Tipo, do ponto de vista teórico, você pode encontrar psicanalistas que vão falar da relação do perverso com o falo, da relação do perverso com a mãe, da relação do perverso com o outro, da relação do perverso com a lei, né, do desmentido da castração e tudo mais. Você pode encontrar, sim, bons argumentos em relação a isso, né? Se a mãe tem um falo, se a mãe não tem um falo, fetiche como uma defesa, né, frente à angústia da castração. Pretendo comentar sobre isso nesses vídeos também, de uma forma bem tranquila, né? Eu não vou dar uma aula como se eu estivesse lendo o livro do Joel Dor, que é difícil pra cacete. Mas assim, você encontra nesse tipo de posição teórica um olhar que está manchado por uma visão muito estereotipada, digamos assim, muito estruturadinha do que é a mulher. Então, assim, para uma pessoa dizer, olha, não existe perversão na mulher, ou eu não acredito numa suposta perversão feminina, você teria que perguntar qual é o conceito de mulher que essa pessoa tem, que esse psicanalista tem. Tipo, o que você considera como mulher? Essa é a primeira pergunta. O que você considera como mulher e por que, dentro desse seu conceito de mulher, você não consegue conceber a ideia de uma perversão na mulher? Por que eu escolhi o caso da Elise Matsunaga? Porque, na minha concepção, eu não estou colocando a Elise aqui como uma perversa, ou como uma psicótica, ou como uma narcisista, ou como uma psicopata. Não é o meu intuito nesse episódio. Mas eu acredito que o caso dela revela exatamente a posição teórica que alguns psicanalistas possuem, que é o seguinte: ué, mas se não existe perversão feminina, o caso da Elise te dá uma balançada, porque nós estamos diante de uma mulher. Tem um documentário, inclusive, um episódio chamado, de uma série da Amazon, né, do Prime, chamada Investigação Criminal. E tem uma parte que o advogado está descrevendo, vou comentar sobre o caso nesse vídeo, obviamente, está descrevendo o casal ali. E ele fala da Elisa como uma mulher magrinha, pequena, franzina. Olha as características que ele está colocando. Tipo, franzina, magrinha, ingênua. Alguém que,
desse ponto de vista, né, desse estereótipo, como que uma mulher assim, olha só o que a galera fala, como que uma mulher assim, ou como que uma mulher com essa aparência conseguiu matar um cara, esquartejá-lo, cortar ele em pedacinho, colocar dentro de uma sacola de lixo azul, dirigir pela BR, desovar o corpo do cara e voltar para casa. Pior, como que essa mulher conseguiu desmembrar outro ser humano dentro de casa, o pai da filha dela, que estava no outro quarto com a babá, e a babá, quando chamava a Elise para amamentar, ela ia amamentar essa criança. Como que essa mulher conseguiu amamentar a filha num quarto, terminar de amamentar, colocar a filha para dormir, voltar para onde ela estava e continuar cortando os pedaços ali dos restos mortais do marido dela? Então, assim, é um caso que quando você começa a assistir sobre, ler sobre, todo esse conceito de perversão feminina, que eu coloco aqui entre aspas, aparece, você fica pensando, caramba, então peraí, como que um psicanalista que não acredita numa perversão feminina enxerga um caso desse? Óbvio, ele não está atendendo a Elise, mas assim, esse conceito, entre aspas, de perversão feminina, que alguns psicanalistas acabam torcendo o nariz, esse caso te faz pensar. Por que alguns psicanalistas não consideram como possível, né, vou colocar entre aspas a palavra possível, uma perversão feminina? Por que alguns psicanalistas atrelam a perversão, a estrutura da perversão, sempre com alguém do gênero masculino, sempre com o homem? Por que o perverso, no imaginário de alguns psicanalistas, está sempre associado ao homem e não à mulher? Teríamos que nos perguntar, como eu disse anteriormente, que conceito é esse de mulher que esses psicanalistas têm? Qual que é a figura que a mulher ocupa no imaginário popular, também no imaginário aqui do ponto de vista fantasístico, digamos assim, na nossa fantasia, porque a mulher, na maioria das vezes, ela é dividida em algumas categorias. Isso aparece aqui nesse caso também, por isso que eu acho esse caso interessante para a gente pensar. Que figuras são essas? A figura da mãe, a figura da esposa e a figura da puta, da garota de programa, acompanhante, enfim. Então, olha só, tem a figura da mãe, tem a figura da esposa e tem a figura da puta. São papéis que, principalmente do ponto de vista masculino, a mulher pode ocupar. Mãe, esposa e puta. E por incrível que pareça, por mais irônico que seja, a Elise ocupou exatamente esses lugares. O papel de mãe, tem uma filha, na época pequenininha, quando ela matou o marido. O papel de esposa, ela casou com o cara, ela foi amante dele, ele foi casado antes de se casar com ela, e ela era garota de programa. Então dá para a gente ainda adicionar um quarto papel, digamos assim. A figura da mãe, da puta, da esposa e da amante. Mãe, puta, esposa e amante. Eu vou tentar falar um pouco sobre esse caso e trabalhar exatamente esses 4 papéis. Porque, na minha concepção, quando alguém diz, não existe perversão na mulher, essa pessoa tem uma visão, possui uma visão ali, muito enraizada nesses 4 pontos que eu acabei de colocar. Essa pessoa só consegue conceber, digamos assim, a ideia de uma mulher, vou colocar a ideia aqui entre aspas, a figura da mulher, dentro dessas 4 categorias. Mãe, puta, esposa e amante. Perversa? Não. Então, assim, a mídia aqui, ela também demonizou pra caramba e foi extremamente sensacionalista com o caso da Elise. Lembrando, dizer isso que eu acabei de dizer não significa que eu estou passando pano para a Elise, ou dizendo que o que ela fez foi certo, ou que a mídia pegou muito pesado com ela. Mas não, quando você começa a analisar o caso, com entrevistas, com podcasts, com livros e tudo mais, você percebe sim que a mídia foi extremamente sensacionalista com ela, né?
E eu acredito que a questão aqui não é nem a Elise em si, a pessoa da Elise, mas é a figura que ela representa. Então, assim, por isso que eu escolhi esse caso. Eu acho que tem pontos nesse caso aqui que faz com que alguns psicanalistas, pelo menos eu, pense a respeito disso. Então, assim, eu já adianto a minha posição teórica, né? Como eu disse anteriormente, não sou o dono da verdade, mas eu, Daniel, acredito sim que possam existir sim mulheres perversas, né? Esse é o primeiro episódio dessa série que eu pretendo falar sobre alguns casos assim que me chamam a atenção dentro dessa temática que eu gosto bastante. Antes de estudar psicanálise e de ingressar na faculdade de psicologia, eu sempre gostei muito de psicologia criminal, né? Obviamente a psicanálise não trabalha tanto com essa temática, mas eu me proponho esse desafio, né, de pensar a psicanálise em áreas, em assuntos que você não vê muito por aí, né? Então, assim, já adianto, a minha posição é essa. Eu acredito sim que possam existir mulheres dentro da estrutura perversa. Não estou dizendo que a Elise se enquadra dentro dessa estrutura, mas eu acredito que o caso dela nos fornece material para pensar e discutir essa polêmica, né, cabeluda entre alguns psicanalistas, se há ou não uma perversão feminina. Quando eu olho para esse caso, é impossível você não pensar em questões de gênero. Por que eu estou falando isso? Lembrando, a minha área é a psicanálise, né? Os autores que eu estudo, que eu gosto, que eu trabalho e já trabalhei, são autores com uma determinada visão. Eu não tenho tanta propriedade, digamos assim, para falar de gênero, como, por exemplo, um cientista social, ou um sociólogo, ou um antropólogo, ou um filósofo, que lê, por exemplo, a Judith Butler. Mas eu vou trazer para vocês aqui, nesse episódio, né, alguns pontos que me chamam a atenção em relação a esse caso, no que diz respeito ao gênero. Eu não vou nem entrar no caso em específico ainda, mas eu preciso trazer para vocês esses pontos para fazer a gente pensar. Então, olha só. Quando você escuta uma manchete ou alguém comentando algo como: nossa, como que uma mulher teve a capacidade de cortar um cara de mais de 1,80 m, com mais de 90 quilos, com uma faca de serra? Ela com certeza teve a ajuda de alguém. Inclusive, nos documentários, é uma hipótese que um perito levantou, né? Que seria, entre aspas, impossível uma mulher... Olha só, seria impossível uma mulher matar um homem, desmembrar o cara, cortar o cara e, entendeu? Fazer tudo isso sozinha. Ela deve ter tido a ajuda de alguém. Então, olha só. Ela deve ter tido a ajuda de alguém, ou como que uma mulher conseguiria cometer um crime desse. Por que ao escutar essa frase, o conceito de gênero aparece? Se você para pensar, os garotinhos, quando nascem, as brincadeiras de garotinho, você já parou para reparar brincadeira de menino? Brincadeira de menino, assim. Pega uma galera assim da época das décadas de 70, de 80, de 90. Eu não vou nem falar tanto de 2000 para cá, porque a nossa sociedade passou por mudanças. Então, determinadas brincadeiras que são vistas como de menino e como de menina, mudou um pouco. Mas assim, pega uma galera da década de 70, 80 e 90. Muitos meninos brincavam de coisa de carrinho, lutinha, polícia ladrão. Meninos, em sua maioria, nessa época, digamos assim, as brincadeiras envolviam sempre destruição. Bater em algo, destruir algo, mostrar a força de alguma forma, ser algum guerreiro, um samurai, um super-herói. Olha só, super-herói, um samurai, um guerreiro, alguém muito forte, né? Um Hulk, o Thor, ou um monstro, ou coisa assim. Preste atenção nesses pontos: força, virilidade, agressividade, fúria, raiva. As brincadeiras de alguns meninos nessa época envolviam isso. Você vai entender por que eu estou falando isso. E as garotinhas da década de 70, 80 e 90, vamos botar assim, recebiam bonequinha,
uma panelinha de brinquedo para fazer comidinha, uma bonequinha para cuidar da bonequinha ali, como se fosse filha. A garotinha, desde o momento que ela nasce e ela está ali crescendo, toda a nossa sociedade, a família, a escola e tudo mais, empurra para essa garota determinadas brincadeiras e comportamentos que se espera de uma garota, que se espera de uma mulher. Então, a menina tá ali brincando com a boneca, tá fazendo a comida. Então, percebe como que esse conceito de a mulher está atrelada aos cuidados, a mulher está atrelada a um certo conceito de passividade, de ser muito pacífica, de ser tranquila, de ser calma. Ó, não pode falar alto, você está falando alto demais. Senta direito, tenha modos, não senta de perna aberta. Uma moça tem que sentar de tal forma. Não xinga, não pode falar palavrão. Não pode soltar punho em público ou arrotar. Não pode ter pelo. Percebe como que todas essas coisas que eu estou comentando aqui agora, quando é um homem que faz, não gera tanto alvoroço? Se um homem está num lugar e ele arrota, e ele solta um pum, ou ele fala um palavrão altíssimo, ou ele grita, ou ele age ali de uma maneira com muita raiva e com fúria, ninguém fala nada. Por quê? Se espera esse tipo de atitude de homens. Na nossa sociedade tem existe esse estereótipo em torno do homem agressivo, do homem violento, do homem assassino. Se você assiste Cidade Alerta ou qualquer jornal, você vai ver uma cacetada de notícias de homens, de criminosos homens, que matam, que estupram, que abusam, que torturam, que sequestram. Então, assim, no próprio imaginário popular, a violência, preste atenção que isso aqui é muito importante, a violência, na maioria das vezes, está atrelada ao homem. O assassinato, na maioria das vezes, está atrelado ao homem. A morte do cônjuge, quando realizada pelo outro cônjuge, na maioria das vezes, obviamente, isso são dados, né? O homem sempre mata muito mais do que a mulher. Tipo assim, em casos onde do casal ali, o marido mata a mulher ou a mulher mata o marido, existe uma centena de casos onde é o homem que mata a companheira. Só que aqui, no caso da Elisa, acontece o contrário. É a esposa que mata o marido. Preste atenção, que isso também é muito importante. Há uma inversão aqui e isso dá uma chacoalhada na nossa. Isso deu uma chacoalhada na sociedade, né? Tipo, caramba, uma mulher, olha só, uma mulher, mãe, magrinha, franzina, papapá, matou um cara a sangue frio dentro do apartamento dela, desmembrou o cara com uma serra, comprou uma serra elétrica lá com a desculpa de que ia cortar caixas de negócio de vinho, cortou o cara na faca ali, tipo, desmembrou o cara inteiro, enquanto no outro quarto a filha dela pequena tava. Então, assim, isso chocou. Por quê? Preste atenção, esse tipo de notícia poderia até chocar algumas pessoas se o autor do crime fosse um homem. Mas a sociedade não se espanta. Se esse caso da Elise Matsunaga fosse o contrário, se fosse um marido que tivesse matado a esposa, poderia virar notícia por 1 ou 2 semanas, mas não teria livro sobre isso, ou documentário sobre isso, ou uma série sobre isso, que vai sair no Prime. Chocou a nossa sociedade porque, um dos pontos, né? Você viu uma mulher fazendo o que você, a sua vida inteira, só viu homem fazendo. Vou repetir. Você viu uma mulher fazendo com crueldade, com uma frieza absurda, um crime que na maioria das vezes você só vê homem fazendo. Esse crime aponta também exatamente para esse ponto que eu estou colocando para vocês. Essa ideia de enxergar a violência, a agressividade, a fúria, a frieza e a perversão somente para o homem e não para a mulher. E não. Mulheres podem matar, sim. Podem torturar, podem abusar, podem violar, podem esquartejar, podem cortar a pessoa em pedaços. Porque a maldade aqui,
o crime, a perversão, o ódio, a fúria, o ciúme, que aqui também nesse caso tem uma questão de ciúme, que eu vou falar sobre isso também. O ser humano pode fazer isso. Então, assim, eu percebo que há um conceito, não vou dizer moral, mas há um estereótipo muito grande aqui, né? Como se a maldade, como se a fúria, como se a crueldade, como se a raiva, como se o assassinato fosse algo que estivesse atrelado especificamente ao homem, como se somente os homens pudessem ser violentos. E não, mulheres também podem ser. Mas aqui, como eu disse anteriormente, é uma questão de gênero. As pessoas têm esse conceito, né, de achar que a mulher está sempre atrelada a essas características de cuidado. Quando você escuta a palavra cuidado, que imagem te vem em mente? Olha só, uma garotinha recebe pequenininha uma boneca para ela cuidar. A bonequinha aqui, muitas das vezes, como uma representação dela mesma. Ou às vezes, preste atenção nisso daqui, muitas garotinhas brincam com as suas bonequinhas e reproduzem com as suas bonequinhas os mesmos comportamentos que suas mães realizam com ela. Então a garotinha desde pequena, olha só, desde pequena, a menina é ensinada, entre aspas, a ter determinados comportamentos de mãe, comportamentos maternais aqui, né, de cuidar de uma criança, de fazer comida. Preste atenção nas brincadeiras. Preste atenção nessas brincadeiras. Porque essas brincadeiras aqui revelam também toda uma construção em torno de um comportamento esse que cria um estereótipo. É um estereótipo aqui. Há um estereótipo em torno da figura da mulher. Dessa figura que está atrelada ao quê? Aos cuidados. Então, assim, a violência está atrelada ao homem e o cuidado está atrelado à mulher. O homem está atrelado à força e a mulher está atrelada à fragilidade. O homem está atrelado a ser ativo e a mulher ser passiva. O homem está atrelado à força, a mulher à fraqueza. Isso aqui são conceitos, entre aspas, que a nossa sociedade costuma ter, mas não necessariamente é verdade. Não necessariamente é verdade esse sentido que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Por quê? É uma visão equivocada que carrega também uma visão distorcida do conceito de falo. Então, assim, o pessoal que estuda psicanálise pensa o seguinte: o homem tem o falo e a mulher não tem. A mulher é desprovida do falo e o homem tem o falo. Não, nenhum dos dois tem. Nenhum dos dois tem, os dois são castrados. Os dois são castrados. Os dois possuem uma falta. A diferença é que o homem vive como se ele não fosse castrado, mas ele é. A diferença é que o homem tenta mostrar ser o que não é e tenta aparentar ter o que não tem. O homem tenta mostrar, né? Tenta mostrar ser uma coisa que ele não é. E tenta também parecer ter uma coisa que ele não tem. O homem sempre aumenta. Se o cara transou e durou 1 minuto, ele vai falar que durou 1 hora. Se o cara tem 12 centímetros de pênis, ele vai falar que ele tem 20. Então, assim, são coisas que os homens costumam fazer por acreditar que possuem o falo, esse suposto falo, mas não possuem. Assim como as mulheres não possuem também. Então, assim, esse conceito de achar que o homem tem e a mulher não tem é o que corrobora também para essa ideia, né, desse homem que possui o falo, desse homem fálico, desse homem potente. E não, assim, essa maldade aqui não está atrelada necessariamente ao gênero masculino. Assim como o cuidado e a bondade não está atrelada especificamente à figura da mulher. Precisamos enxergar esses dois indivíduos aqui, coloco indivíduos entre aspas, como sujeitos. Quando pensamos em estruturas clínicas, todo esse conceito de gênero não é que precisamos deixar isso de lado, mas quando você leva demais em consideração uma visão distorcida de gênero e atrela essa visão com uma visão
distorcida e equivocada de estrutura clínica, a chance de você fazer besteira é enorme. Por que não? Existem mulheres que são perversas, né? E aqui entra outro ponto que é crucial também para pensar esse caso. Porque nós estamos diante de um assassinato, né? E tem muita gente que, quando pensa sobre perversão, corre não, né? Acaba cometendo o mesmo erro que a galera que comete esse erro quando pensamos em psicose e neurose e trabalhamos, por exemplo, com alucinações. Então, assim, tem gente que acha que a alucinação, seja uma alucinação visual ou uma alucinação verbal, enfim, auditiva, vamos dizer assim, é algo exclusivo de uma estrutura. E não. Tem neuróticos que podem alucinar. A alucinação não é, entre aspas, um sintoma exclusivo da estrutura da psicose. Neuróticos podem alucinar também. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque aqui nós temos o sintoma, entre aspas, do assassinato. Então a pessoa pensa assim, se matou é perverso. Não. Não necessariamente. Neuróticos podem matar. Psicóticos podem matar. Perversos podem matar. Então, tomar o sintoma aqui, entre aspas, né, do assassinato, como algo que define uma estrutura, é extremamente perigoso. Por quê? Vou te dar um exemplo. Na época do Covid, muita gente às vezes dormia com o ventilador na cara e acordava com o nariz escorrendo. E achava que estava com gripe, e achava que estava com Covid, ia lá fazer o teste e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque nariz escorrendo pode ser outras coisas. Você pode ter dormido com o ventilador na sua cara. Você pode roncar e ter acordado com a garganta inflamada. O seu ar-condicionado pode estar baixo demais. Ou pode ser outra coisa. Então, assim, uma gripe não necessariamente tem um Covid ou, sei lá, algo mais sério. Então, assim, pegar um sintoma isolado, como, por exemplo, o assassinato, e já taxar a pessoa de perversa ou de um psicopata ou algo assim, do ponto de vista psicanalítico, nós não trabalhamos dessa forma. Não dá para você pegar um sintoma isolado, como, por exemplo, o assassinato, e já atrelar a perversão, ou como, por exemplo, a alucinação, e já atrelar automaticamente a psicose. Não. O delírio na psicose, ele possui uma função. Aqui é outra coisa. Mas neuróticos podem alucinar. Ana O alucinava. Histéricas alucinavam. Então, assim, a alucinação ela não é exclusiva, digamos assim, da estrutura da psicose, assim como o assassinato. Mas aqui, a maioria das pessoas que faz isso está cometendo o mesmo erro de pegar um sintoma, digamos assim, entre aspas, uma característica, e atrelar essa característica exclusivamente a uma estrutura. O Joel Dor fala muito disso no livro dele, né, sobre estruturas clínicas, que também é uma das minhas referências que eu estou usando nesse episódio, tentando ao máximo ser o mais claro e transparente e tranquilo e didático possível, porque é um livro extremamente difícil, esse livro do Joel Dor, né? É um autor muito bom, mas ele é muito difícil de ler, né? Requer uma carcaça teórica, digamos assim, do leitor. Mas isso aqui que eu estou falando, do assassinato, é também algo que no imaginário popular as pessoas acabam logo conceitualizando, entende? Ela matou, então ela é uma psicopata. Ela matou, então ela é uma perversa. Calma aí, tipo, você não pode tomar uma característica e logo atrelar essa característica a uma determinada estrutura e pensar naquela estrutura ali como se essa estrutura tivesse essa, entre aspas, sintomatologia fosse exclusiva dela. Tipo, não, por exemplo, histéricas podem ter sintomas obsessivos. Histéricas podem ter compulsões. Obsessivos podem ter sintomas conversivos no corpo. Às vezes uma diarreia, uma prisão de ventre, uma gastrite. Histéricas também podem ter compulsões. Percebe como que enxergar as estruturas clínicas de uma maneira muito engessada é um problema? Porque às vezes você pode ser psicanalista, mas está estudando estrutura clínica como se você fosse um médico estudando patologia. Ou como se você fosse um terapeuta cognitivo comportamental estudando DSM. São coisas completamente diferentes, assim.
Já dei muita aula sobre isso também, a diferença do diagnóstico estrutural para psicanálise e do DSM. Mas aqui, esse é outro ponto que o caso da Elise também chama atenção, né? A pessoa pega esse assassinato e, nossa, então ela é uma perversa. Então ela é uma psicopata, né? Então não é assim que a psicanálise trabalha, mas percebe como que o gênero tá aqui? Tipo, olha, esse conceito, né? Olha, a violência então é algo que é exclusivo dos homens. Não, não. A maldade aqui é algo que é exclusivo dos homens. Não. O assassinato é algo que é exclusivo dos homens. Não. Mulheres podem ser violentas. Mulheres podem ser assassinas. Mulheres podem ser, sim, perversas. Tem certos crimes que o que choca a sociedade não é nem o crime em si, o ato em si do assassinato, mas é a forma como ele foi feito, assim, é o como. Eu acredito que o que choca algumas pessoas quando você lê sobre o caso, né, assiste sobre o caso, é principalmente a questão do desmembrar, né, tipo, de esquartejar, de cortar em pedaços. E alguns peritos, quando estudam sobre esse caso, ficam se questionando o seguinte, porque, por exemplo, a pessoa está ali morta, aí você começa a cortar a pessoa. A primeira parte que os peritos afirmam que um assassino começa a cortar é a cabeça. Por quê? Porque quando você tira a cabeça de um corpo, a cabeça aqui, o rosto, representa o quê? A identidade de alguém. Então você não está olhando para a pessoa ali, né? Tipo, você vê, sei lá, os casos do Jeffrey Dahmer, ele tinha vários crânios dentro da casa dele. Então, assim, eles começam desmembrando o corpo pela cabeça. O Ed Gein, enfim, vários que são serial killers que, né, desmembrava a pessoa, começava pela cabeça. Por quê? Os caras, eles pensam o seguinte, pô, a pessoa tem que ser muito sangue frio para estar cortando o outro em pedaço, olhando a cabeça da pessoa, o rosto da pessoa. Isso aqui choca no caso da Elise, porque ela não começou, de acordo com os documentários, ela não começou pela cabeça. Ela não começou pela cabeça. Tipo, isso deixa as pessoas pensando do tipo, caramba, que frieza dessa mulher de cortar o marido ali em pedaços. Tipo, ela matou o cara dentro de casa com uma arma e ela cortou o cara. Inclusive, alguns peritos afirmam que a causa da morte não foi o tiro. Ele meio que acabou sufocando com o próprio sangue. Então, assim, dá a entender que se ele tomou o tiro ali, se ela levasse ele para um hospital, ele poderia ou não sobreviver, mas assim, ele morreu praticamente sendo desmembrado. Tipo, ele ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo, de certa forma, quando ela cortou ele em pedaços. Então isso daqui choca. Tipo, como que essa mulher... Olha só, olha o pensamento. Como que essa mulher conseguiu fazer isso? Cortar o cara em pedaços, botar ele dentro de uma sacola, descer com as malas, com o corpo dele ali, dirigir e desovar o corpo do cara. Então isso choca também. Não é somente o assassinato, né? O ato de matar ali o cônjuge, mas é o como. É essa frieza. Quando alguém diz assim, olha, ela estava cortando o marido ali em pedaços e a filha estava no outro quarto. Vocês têm noção que é isso? Tipo, você acabou de matar alguém, a pessoa está ali estirada no chão, um monte de sangue, você está com uma faca na mão, cortando, sei lá, separando o joelho da pessoa, da canela, ou o pé do tornozelo, e a sua filha está chorando no outro quarto, e você vai lá, lava a mão, amamenta a sua filha, coloca a sua filha para dormir e volta e continua cortando. E ela ficou nisso a noite inteira. Não é a pessoa não faz isso em 5, 10 minutos, né? Cortar um corpo ali inteiro. E ela fez isso. Quando você começa a pensar sobre o caso, aparecem esses 4 lugares que eu acabei de comentar com vocês, né? Que é o lugar da mãe, que inclusive o documentário da Netflix tem essa mensagem, né? Eu acredito que muito desse documentário é a própria Elise querendo que a filha assista esse documentário, né? Uma mensagem para a filha, digamos assim. Há o componente aqui da maternidade, né? Porque
ela afirma que o marido dela falou que iria, né, tirar a filha dela porque nenhum juiz daria a guarda para uma puta, para uma vagabunda, para uma ex-prostituta. Esse ponto também aparece, que eu vou comentar no próximo episódio. Outro ponto que aparece é a questão da amante. Ela foi amante desse cara. Esse cara era casado, tinha uma filha, um filho com outra mulher e tal, e ela foi amante desse cara. Ela foi garota de programa. Amante, garota de programa, mãe, esposa. Muita gente, quando vê esse caso, pensa assim, ela foi motivada pelo ciúme. Será mesmo que foi pelo ciúme? O que esse ciúme aqui revela? Quando ela descobriu uma determinada informação sobre o marido dela, que o marido dela estava traindo ela. Será que realmente foi pelo ciúme? Ou o ciúme dela aqui revelou algo sobre si mesma? Algo que diz respeito ao quê? A um lugar. Eu acho que, do ponto de vista psicanalítico, nós estamos falando de lugares aqui. De lugares simbólicos que a mulher é colocada. O lugar simbólico da mãe, o lugar simbólico da puta, o lugar simbólico da amante, o lugar simbólico, né, da assassina, porque ela é uma assassina, e esse lugar do perverso, da perversa. Então eu acredito que muito dessa polêmica em torno de se existe ou não uma perversão feminina tem a ver com um olhar específico que está relacionado à figura da mulher. Por que algumas pessoas não conseguem conceber que existe sim uma perversão feminina? Que a mulher sim pode ser perversa. E o que seria essa perversão? Porque perversão, do ponto de vista estrutural, é diferente de perversidade. Perversão é diferente de perversidade. Perversão é diferente de ato perverso. Então, olha só, perversão, perversidade e ato perverso. Você pode encontrar, por exemplo, um psicótico que tem um ato perverso. Você pode encontrar um neurótico que tem um ato perverso. Como eu disse anteriormente, tomar uma determinada característica e atrelar como exclusiva a uma determinada estrutura é algo extremamente perigoso. Por exemplo, nem todo abusador, nem todo pedófilo abusador é um perverso. Mas a maioria dos pedófilos são perversos. Existem neuróticos que são perversos. São esses que procuram uma análise, muitas das vezes. Porque um perverso, ele não sente culpa. Preste atenção, um perverso, ele não sente culpa. A culpa, ela é uma exclusividade neurótica. Neuróticos sentem culpa, perversos não. Isso aqui é muito importante. A culpa aqui é uma exclusividade neurótica. Então esse pedófilo aqui que sente culpa e procura uma análise ou uma terapia porque ele não quer ser assim, porque ele não quer sentir isso, porque ele se sente mal vendo fotos de crianças, ou ele tem medo, por exemplo, de em algum momento abusar da sua filha ou de alguma amiga da sua filha, se ele procura uma análise, se ele sente culpa, perversos não sentem culpa. Aqui nesse caso, não há qualquer resquício de culpa dela ali. E o que me chama a atenção é exatamente isso. Tipo, cara, ela passou a noite inteira cortando o cara em pedaços e a filha dela estava em casa. Tem noção que é isso? Tipo, tem um corpo ali num cômodo, você lavar a mão, ir pro quarto, amamentar sua filha e voltar para continuar fazendo ali? Ela agiu de uma maneira muito prática. É essa praticidade que está atrelada à frieza. Inclusive, alguns peritos falam isso, né, que tem cortes que são melhores do que outros, né, que são bem cirúrgicos, e outro que a faca parece estar meio tremida. Aí alguns falam que, por exemplo, ela poderia estar muito nervosa quando começou a cortar aquela parte, logo depois de matar o cara, e depois de um tempo ela já estava mais tranquila e ciente do que estava fazendo e os cortes foram melhores. Então, assim, é outro ponto também que chama a atenção. Não é somente a crueldade, mas é a frieza e a praticidade. Como que ela lidou com aquele corpo. Isso aqui também chama a atenção. Que corpo era aquele ali?
Que corpo era aquele ali? E, cara, na minha concepção, o fato da cabeça ainda estar ligada ali ao corpo e ela tá desmembrando ali é o ponto que mais me chama a atenção. Assim, dentro desse caso inteiro, é o ponto que mais me chama a atenção. É esse ato aqui de desmembrar o cara, de cortar o cara em pedaços. Porque ela poderia simplesmente ter matado o cara e ter feito outra coisa, ligado para a polícia, ou guardado o corpo dentro de casa, ou descido com o corpo e colocado dentro de um freezer. Ela poderia ter várias formas aqui de desovar esse corpo. Poderia colocar a culpa em alguém, mas não, ela cortou o corpo do cara. Esse ato de cortar aqui também é algo que faz a gente pensar, porque é um caso que tem vários pontos assim. Esse que eu acabei de falar, né, dos lugares simbólicos que a mulher é colocada, a própria visão que a mídia teve da Elise e como que a mídia foi extremamente sensacionalista, e o que motivou esse crime. Será que foi o ciúme? Será que foi a traição? Será que foi o fato da Elise ter sido trocada por uma outra mulher que era igual a ela? Será que foi o medo do divórcio e o marido, então, no caso, o ex-marido, tirar a guarda da filha e ela ficar sem a filha? São questões que eu pretendo trabalhar no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Pretendo gravar mais alguns ainda sobre esse caso, né, trazendo determinados pontos do caso que me chamaram a atenção. Esse primeiro episódio foi mais uma introdução para fazer a gente pensar em torno dessa polêmica, né, se existe ou não uma perversão feminina, e esse é o meu primeiro argumento. Né? Eu acredito que as pessoas que não concordam com essa visão, ainda não estou falando do ponto de vista teórico, estou pensando dentro de uma camada social que está ligada a uma questão envolvendo gênero. Essas pessoas não conseguem conceber que a mulher é capaz de matar, ou que a mulher é capaz de ser perversa, de estar dentro de uma estrutura de perversão. Porque aí teríamos que perguntar que visão ou que conceito de mulher essa pessoa tem. Porque esse conceito de mulher passa por esses 4 lugares: esposa, mãe, amante e puta. E a Elise, a figura da Elise aqui, né, dentro desse caso, passa por essas 4 esferas. Por isso que eu acho um caso interessante para a gente pensar as estruturas clínicas no que diz respeito à perversão feminina. O livro que eu estou usando como base para esse vídeo é o do Joel Dor, né, Estruturas Clínicas. Já gravei algumas aulas sobre estrutura clínica, neurose, psicose, perversão. Já gravei muitas aulas sobre perversão também. Já trabalhei sobre alguns serial killers, né? Aqui no canal tem algumas aulas gratuitas que eu disponibilizei, mas muitas delas são exclusivas, né? Então, caso você tenha o interesse de adquirir essas aulas, basta entrar em contato comigo. Até o próximo episódio.